No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre as consequências do isolamento social na saúde mental. Os casos de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% durante o isolamento social, segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se não tratada, a pessoa pode acabar desenvolvendo a chamada síndrome de burnout, que afeta mais de 20 milhões de pessoas no país, de acordo com a Associação Internacional de Manejo do Estresse. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a Marilda Lippe, que é psicóloga e diretora fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse, e a jornalista Isabela Camargo, autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Você confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Setor, com a Isabela Alves. E, claro, a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Marilda. Bom dia, Isabela. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Aumentou seu estresse durante o isolamento social? Sem dúvida, Joel, aumentou. Aumentou o estresse, porque você não sai, você fica preso, e mesmo você estando na sua casa, você acaba trabalhando muito mais. Eu vejo aqui as pessoas, minha mulher, meus filhos, que trabalham home office, o trabalho deles aumentou e, consequentemente, o estresse também. E com medo de contrair o coronavírus. Sem a vacina, você não sai de casa? Só para as questões necessárias, com máscara e com vidrinho de álcool gel, e assim mesmo procurando sempre manter distância dos lugares onde você pode fazer isso, né? Distância com as outras pessoas, né? Muito bem, nosso programa está sendo gravado via Skype. Agora eu vou conversar com as nossas convidadas. A Marilda Lippe, que é psicóloga e diretora fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Olá, Marilda, tudo bem? Seja bem-vinda ao Brasil, ao Observatório na Brasil Atual. E realmente esse é um assunto mobilizante. Eu acho até hoje em dia que não há ninguém que não tenha um pouco de estresse. Seria absolutamente impensável navegar nesse tumulto todo que nós temos e não ter um pouco de estresse. Então, pelo menos alguma coisa nós vamos sentir nessa área, né? Então, o grande problema, Marilda, é quando você administrar que fase do estresse se torna já uma doença grave que você tem que procurar ajuda. Na primeira, na segunda, na terceira fase, enfim. Ao longo do programa, nós vamos ouvir você. Eu quero apresentar a nossa outra convidada, que é a Isabela Camargo, jornalista, e, como já disse, autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limites em um Mundo Sem Limites. Olá, Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Joel, Frank e Marilda, é um privilégio estar aqui com vocês, e obrigada também pelo tempo de quem está nos acompanhando agora nesses próximos minutos. Isabela, você saiu de um estresse muito violento. Essa foi uma experiência que você acabou resumindo no seu livro. Hoje, em 2 palavras, para as pessoas que estão muito estressadas com o isolamento social, com medo de contrair coronavírus, no Brasil da pandemia, o que você diria para a gente começar a nossa entrevista com você? Eu diria que a pausa involuntária parou todo mundo, mas nem todos fizeram suas pausas voluntárias, não é? Como o próprio Franklin disse, a família dele está trabalhando mais, mas aí eu pergunto, Franklin, será que mesmo com tanto trabalho, a família conseguiu fazer essas pausas voluntárias? Então, na minha opinião, Joel, quando nós não nos incluímos na agenda, no meio de todo esse fuzuê, como a Marilda disse, realmente o estresse pode aumentar e as consequências vêm a médio e longo prazo. Marilda, nesse período de isolamento social, durante a pandemia, nós temos que nos reinventar. Então, a gente ficou em casa, mais contato com a família, os afetos ficaram comprometidos. Como se reinventar nesse momento, quando o estresse aumenta? Olha, veja o seguinte, a primeira coisa a se fazer quando você enfrenta uma crise é saber se você pode eliminar algumas coisas dessa crise. Mas, no momento, há muita coisa que você não pode eliminar. Então, essas coisas que você não consegue eliminar, você tem que abrir espaço para elas em sua vida.
E você tem que arranjar uma maneira de lidar com elas que seja um modo que seja mais construtivo, que seja mais tranquilizador. Então, não adianta se entrar no desespero com algo que você não pode mudar. Se você tem que ficar em isolamento, então vamos entender esse isolamento como uma coisa benéfica, positiva, e não como uma coisa negativa. Esse aí é o primeiro passo para você obter uma redução no nível de estresse que normalmente ocorreria. Marilda, a gente está observando em São Paulo algumas contradições que eu gostaria que você explicasse. Estamos em isolamento social, teve uma queda, né, no número de mortos infectados, mas as praias lotadas. O que significa isso? Que comportamento é esse de que você sai do isolamento e vai e lota uma praia em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil todo? Olha, é um fenômeno psicológico de extremo interesse, porque quando o medo é muito grande, você desafia o medo agindo exatamente contra aquilo que seria recomendado. É o caso do adolescente que tem muito medo da morte, ele pega a moto e ele faz uma série de acrobacias, como se ele dissesse, eu sou imortal, a mim nada acontece. Então, esse povo está correndo para a praia, não aguenta mais o isolamento. Há um fator psicológico profundo por trás dessa atitude. O medo é tão grande de se contaminar, de vir a morrer, que a pessoa vai e desafia o medo como se dissesse: a mim você não pega, eu vou tentar, eu vou fazer o que eu quero, eu vou dominar a situação. Então, é um fenômeno psicológico que a gente tem que entender, não é só porque a pessoa é incauta, porque a pessoa é negligente. Não, há fatores emocionais aí mais profundos que estão atuando nessa circunstância. Então, você vê, é ridículo, né? É ridículo você ver, de repente, pessoas que estavam em total isolamento por 5 meses, de repente estarem todos conglomerados numa praia ou num bar. Não faz sentido, né? Isso aí. A pandemia não acabou porque a pessoa saiu do isolamento, né? Eu queria te ouvir, Isabela, a respeito dessa contradição. Você sai do isolamento e vai para uma praia e tem contato com milhares de pessoas que você sequer conhece? Eu acho que as condições climáticas também têm favorecido isso, sabe, Joel? Quando nós observamos outros países, até outros continentes, eu não sei se em algum desses lugares nós temos, né, temperaturas tão altas quanto nós estamos tendo nos últimos meses. É evidente que se em algum lugar teve, nós ainda não sabemos, ou, enfim, isso me ocorre apenas imaginando que o calor que tem feito na maior parte do país, como tem causado consequências gravíssimas, inclusive no centro-oeste, né, no interior de vários estados por conta de secas e queimadas, isso também influencia as pessoas desafiarem a morte, como a Marilda está dizendo, ou seja, tem muita gente que eu percebo esperando a vacina, e como vai vir vacina, tudo bem. Não faz sentido? Tudo Então, bem. eu acho que tem esses dois fatores. As temperaturas altas, e aí fica cada vez mais difícil para as pessoas se controlarem dentro de casa. E quanto mais notícias nós temos sobre novas vacinas, acho que mais as pessoas vão relaxando. Isabela, eu queria saber o que significou o teu livro no controle da síndrome de burnout. O que ele representou? Você falou, bom, agora eu já me livrei disso, ao escrever o livro, documentar suas experiências, falando para as pessoas que provavelmente vivem no mundo, no universo do estresse. Que experiência você poderia resumir a respeito do livro e o controle da síndrome que você sofreu? Joel, primeiro que o livro ele não fala da minha história. Eu comecei a pesquisar os conteúdos do livro em 2017. Na verdade, eu fui buscar ali uma resposta para todas aquelas pessoas que diziam que o tempo está passando muito rápido. Todas essas pessoas estavam muito estressadas, correndo muito. E naquele momento, como jornalista, eu tive uma inquietação tremenda e fui primeiro nos físicos do Observatório Nacional, físicos e astrônomos, para entender: o tempo está passando mais rápido? Não, o tempo da natureza continua igual. As estações do ano, as fases da lua e o nascer e pôr do sol, que são os medidores de tempo da natureza. É evidente que nós é que estamos colocando mais coisas no nosso dia, querendo fazer mais coisas, existe uma ganância de querer saber tudo, se informar de tudo, e aí vem aquela história, eu não posso ficar sem fazer nada. Então, com esta ânsia, com esta ganância, nós vamos querendo
maximizar o dia e, com isso, vamos minimizando a noite. Então, a gente está dormindo menos. Isso tem vários dados da Associação Brasileira do Sono, do Instituto do Sono. Então, nós estamos dormindo menos e, quando dormimos menos, reagimos pior, decidimos pior e aí o estresse, consequentemente, vai aumentar. Então, a minha experiência com a síndrome de burnout veio 1 ano e meio depois, quando eu comecei as pesquisas. Então, de uma certa maneira, é muito curioso, de uma certa maneira, aquilo que eu estava querendo como cidadã, jornalista, prevenir, eu tive. Ou seja, eu vivi a experiência de uma das consequências que aumentaram com esses novos tempos. O burnout não é um problema novo, é só um nome novo para um problema antigo. Eu cheguei em pesquisas de 1869. O médico George Miller lançou lá naquela época, quando nós não tínhamos a luz elétrica como nós temos hoje, já tinha um termo chamado neurastenia, em que qualquer pessoa que colocar no Google esse nome vai ver que são as mesmas características da síndrome de burnout. Então, eu vivi essa experiência, somada às pesquisas que eu fiz, entrevistei mais de 150 pessoas, aí sim eu lanço o livro este ano. Então, agora, de uma certa maneira, com muita humildade, eu posso falar que se nós não encontrarmos limite nesse mundo sem limites, vai dar ruim. A saúde vai cobrar. Ô, Marilda, a gente vive numa sociedade competitiva que nos leva a uma ansiedade exacerbada. Quando nós devemos procurar ajuda de um médico especialista? Em que momento? Porque ansiosos todos nós somos, estressados todos nós somos. Quando nós precisamos procurar ajuda? Que momento? Olha, é normal a pessoa ter um pouco de estresse e, na realidade, é benéfico. Porque se nós não tivéssemos nenhum nível de estresse, nós não teríamos sobrevivido esses anos todos. A humanidade depende de um certo nível de estresse para poder agir. Porque o estresse gera energia, o estresse gera aquela necessidade de você se proteger. Então, é necessário ter um pouco de estresse. O grande problema é quando o estresse ultrapassa o seu limite e o ser humano não consegue mais tirar de dentro de si a energia necessária para lidar com os desafios que estão apresentados. Então, quando você precisa procurar ajuda? Quando você tenta determinadas medidas você próprio e você continua a se sentir mal, você continua a ter dificuldade com a memória. Então, há determinados sintomas que indicam quando você deveria começar a procurar ajuda, que são, por exemplo, você acordar cansado vários dias seguidos, não é um dia que você foi numa festa, não, mas vários dias seguidos. Você começar a esquecer coisas banais do dia a dia, às vezes até o próprio número do telefone, alguma coisa assim bem simples, né? Você começar a achar que você quer fugir de tudo, que a vida está perdendo o brilho. Quando essas coisas ocorrem e você não consegue reverter o quadro, é muito importante você procurar a ajuda de um psicólogo. Outra coisa, não adianta você só tomar vitaminas, não adianta você só tomar um calmante. Você precisa trabalhar a causa do seu problema. Por que você não está tendo condições físicas e emocionais para vencer esse desafio? Então, se você está frente a uma barreira alta demais para você transpor, então está na hora de pedir ajuda a alguém. E esse alguém é um psicólogo. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A ONU quer 35 bilhões para vacinas, tratamentos e diagnósticos contra a Covid-19. A Mônica Gregg, de Nova York, traz as informações. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu mais 35 bilhões de dólares para que a Organização Mundial da Saúde, OMS, invista no programa acelerador de acesso a tecnologias da Covid-19, sobre vacinas, tratamentos e diagnósticos. O chefe da ONU informou que 15 bilhões de dólares desse montante vão ser necessários já nos próximos 3 meses. Nessa entrevista à ONU News, de Genebra, a responsável pela área de vacinas na OMS, vice-diretora-geral da agência, Mariângela Simão, afirmou que a doença só vai poder ser controlada inteiramente com a chegada de uma vacina a todos. Há uma estimativa que até o momento, nesses meses todos da pandemia, apenas 5 a 10% da população mundial já tem algum tipo de imunidade contra esse coronavírus. Por isso que é tão importante o desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento de vacinas. No momento, nós temos 174 candidatos de vacina em pesquisa.
O chefe das Nações Unidas contou que até agora foram entregues cerca de 3 bilhões de dólares para o financiamento inicial. O valor corresponde a menos de 10% do que a OMS requer para o programa que combate a doença. Até essa quinta-feira, haviam sido notificados 27.688.740 casos e mais de 900 mil mortes em todo o mundo. O apelo do secretário-geral foi reforçado pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, que reiterou o aumento de ensaios clínicos sobre a Covid-19 como parte da iniciativa lançada em abril. Antônio Guterres também apelou que qualquer futura vacina seja vista como um bem público global, disponível e acessível a todos, porque a Covid-19 não respeita fronteiras. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Frank Valverde, aqui o governo federal trata com desdém tratamento, diagnóstico contra o Covid-19, além de que nós somos surpreendidos que uma das duas experiências que estão sendo feitas, Oxford e a chinesa, Oxford teve que fazer uma interrupção e, claro, vai atrasar a chegada dela no mercado. É verdade, eu acho que a gente tem que começar a mudar a maneira de pensar, nós temos que pensar coletivamente, né? Isso enquanto mundo, né? Enquanto mundo, e o Brasil deveria, através dos seus dirigentes, né, também fazer parte desse pensamento. A Covid-19 atinge todo mundo, não tem fronteira, atinge horizontalmente, verticalmente, e exige que todos, de todo mundo, todos os dirigentes, todos os esforços feitos para a busca dessa vacina seja compartilhado e todo mundo colabore. Agora, o que está se vendo, né, a gente percebe isso, é uma disputa de áreas de poder, né? Quem vai chegar primeiro. A gente vê, por exemplo, a vacina russa, né? Se antecipou dizendo que tinha vacina, já começaram a aplicar a vacina, a vender as vacinas. Aqui no Brasil, a Bahia e o Paraná já se dispuseram a comprar a vacina russa. Então, há por trás de tudo isso uma certa disputa de mercado também, que não deveria haver, né? Todo mundo deveria somar os esforços para o combate da Covid-19 e essa vacina que trará uma nova perspectiva para o mundo como um todo. Falando sobre o nosso tema de hoje, né, o tema da saúde mental, né, nós do Observatório Terceiro Setor, nós fizemos uma enquete, né, e nessa enquete nós perguntamos para os nossos e para as nossas ouvintes e telespectadores e telespectadoras: a qualidade de vida melhorou ou piorou durante a pandemia? E olha só os nossos resultados da nossa enquete, Joel. 62% disseram que piorou, contra 38% que disseram que melhorou a qualidade de vida. Ou seja, se a gente for ver aqui, praticamente 2/3 das pessoas que se manifestaram disseram que piorou a qualidade de vida, né? Um dado aí, tanto para a Marilda como para a Isabela, avaliarem essa questão aí, ou seja, infelizmente o que vem por aí, né, não é muito positivo, muito animador. Estendendo nossa pesquisa, né, nossa enquete para as nossas duas convidadas, Marília, piorou a sua qualidade de vida durante a quarentena? Olha, a minha qualidade de vida está razoável porque eu tenho uma estrutura muito boa, muito bem montada, então não afetou tanto assim. Mas eu acho que nós estamos na mesma tempestade, todos nós no Brasil, mas com barcos diferentes. Então, há pessoas que conseguem transitar nessa tempestade toda, porque tem um barco mais equilibrado, maior. Outras pessoas têm muitas dificuldades. Então, nós temos que pensar de um modo abrangente. Na pesquisa que o IPCS, do qual eu sou diretora, realizou com 3.540 pessoas, nós tivemos um aumento de nível de estresse substancial, que passando de 37% o ano passado para 62% de pessoas se dizendo estressadas. A quantidade aí de pessoas que estão achando que o estresse está muito alto é enorme. E pior ainda, essa pesquisa levantou também o índice de depressão, ansiedade, ataque de pânico do povo no geral. 3.540 pessoas. Agora que descobrimos, o nível de depressão subiu tanto que passou agora a ser de 27%
o índice da população que respondeu a essa pesquisa. 27% de pessoas depressivas, gente, é muita coisa, é um país muito depressivo. O isolamento potencializa a depressão? Sim, quem está muito depressivo precisa de ter socialização, precisa de ter atividade, precisa de ter alguma coisa que energize aquele organismo. Quando ele está isolado, dependendo das circunstâncias familiares e do que ele tem em casa, essa depressão pode aumentar tremendamente, mas o que piora mais é a falta de esperança. Você está ali isolado dia após dia, sem saber, amanhã eu vou sair do isolamento, mês que vem eu vou sair do isolamento. Não, você não sabe quando. Então, isso aí agrava aquela sensação de você estar desesperançado. É isso que piora, né? Falando Agora, em você sabe... esperança, o livro da Isabela entra nessa perspectiva, né? Dá um pouco de esperança para as pessoas, mostrando novos horizontes. Isabela, a sua qualidade de vida melhorou ou piorou durante a pandemia? Depois de um início bem estressante, viu, Marilda? Ela melhorou. Todas as mudanças nós sabemos que causam estresse. Como a Marilda disse, estresse bom ou não. Mas no início foi complicado e depois eu fui me organizando. O que eu trago no livro, Joel, é que é o seguinte: no início da pandemia, todos, ou a maioria, na verdade, reclamamos do que sempre pedimos: mais tempo com a família, mais tempo em casa. Mas, como isso chegou de uma hora para outra, poucas pessoas conseguiram se planejar. Então, o que eu proponho no livro, juntando aqui o que nós estamos falando, é que as crises, elas podem continuar, outras crises. O mundo, a velocidade vai continuar sendo um sinônimo de progresso, né? Inseguranças nós teremos, mais mudanças nós teremos. Então, o que nós vamos poder fazer? Pausa voluntária, que foi o que nós começamos a falar. Então, não importa o que está acontecendo fora, como é título, inclusive, de um livro que eu já bebo muito dessa fonte, da doutora Marilda, O Estresse Está Dentro de Você. O estresse está dentro de cada um de nós, né, com diversas variáveis e muitas medidas. Então, não importa o que esteja acontecendo fora, eu preciso encontrar, de alguma maneira, com os meus recursos, o meu equilíbrio. E não deixar que esse estresse que é positivo seja negativo. Você falou um aspecto interessante, Isabela. A partir da crise, você cria uma oportunidade para potencializar uma mudança dentro de você. Mas, como a Marilda bem disse, a pandemia, entre outras coisas, trouxe a realidade social do país. Nós vivemos um país profundamente desigual, né? Tem pessoas que estão estressadas porque perderam o emprego, perderam o salário da sua sobrevivência. Outras pessoas estão estressadas porque estão em isolamento social e não podem viajar, era o período das suas férias. Quer dizer, são realidades distintas. O teu livro contempla todo mundo? Sim. Nessa perspectiva? Inclusive, eu tive tempo, né, por conta da pausa, porque o livro seria lançado no início do ano. E aí nós postergamos. E foi um momento de muito estresse, de muita ansiedade, muita angústia. Será que vai ser lançado? Será que vai ser postergado? Porque quando eu tive a experiência com a síndrome de burnout, eu também tive que parar muitas pesquisas. Então, com isso tudo, o que no primeiro momento parecia muito ruim, se tornou uma grande oportunidade para fazer um epílogo, juntar tudo o que eu tinha pesquisado desde 3 séculos antes de Cristo, como nós chegamos até aqui, e com o que está acontecendo com a Covid. Então, não importa, Joel, não importa a crise, todos podem ser afetados de alguma maneira. E é evidente que as condições sociais, as condições de sobrevivência vão interferir. Doutora sabe muito bem, né? Quando nossos elementos para sobrevivência estão escassos, tudo piora. Ô, Marilda, existe uma fórmula para a gente superar esse momento? Porque você, a Isabela citou um livro seu, né? O estresse está dentro de nós. Todos nós somos estressados numa sociedade capitalista, competitiva, enfim. Existe uma fórmula para combater isso? Nós temos um jeito que nós podemos encontrar? Existem algumas ferramentas que você pode falar: olha, faça isso, isso e aquilo, que você pode evitar o estresse exagerado, que pode prejudicar, contaminar a sua saúde mental? Sim, na realidade, né, esse livro, O Estresse Dentro de Você, é um dos 27 livros que eu tenho publicados na área. Eu tenho 27 publicações voltadas para o leigo, que explica várias coisas sobre o estresse, dá várias dicas e tudo mais. E, sim, há várias coisas que nós podemos fazer para aliviar esse tormento
que é uma crise inesperada, uma crise de uma dimensão global. Nunca pensamos de todo mundo estar envolvido ao mesmo tempo numa mesma crise. Em geral, tem crises diversas em vários locais, mas a mesma crise em todos os países é algo fora do comum. Então, o que fazer? Eu acho que nós temos que pensar de duas maneiras. Primeira maneira coletiva e também individual. Cada um tem responsabilidade pela sua própria vida. Então, você tem sim que assumir a responsabilidade de tomar medidas paliativas, medidas de proteção do teu bem-estar, e não esperar só que o governo vai trazer tudo, ou que as empresas vão trazer tudo, porque isso é inviável, isso não vai acontecer. Idealmente, nós teríamos um governo protetor, que tomasse todas as medidas, empresas que tomassem todas as providências, mas, convenhamos, isso nem sempre acontece. Então, cabe ao indivíduo se proteger também. Como é que ele pode fazer isso? Existe um tratamento chamado treino de controle do estresse, que nós utilizamos, que ele é baseado em 4 pilares que ajudam muito as pessoas a atravessarem as crises de estresse. Primeiro, nós temos 3 pilares que são coadjuvantes, que ajudam a fortalecer o organismo para a pessoa ter energia para lidar, então, com a crise, com o estressor. Esses 3 pilares coadjuvantes são alimentação anti-estresse. Existe, sim, alimentos anti-estresse. Frutas, legumes, verduras, que ajudam a combater e dar a você maior energia. Segunda coisa, relaxamento. Como a nossa colega jornalista falou, nós precisamos ter pausas. Precisamos ter pausas, precisamos procurar momento de relaxamento, de descontração, seja através de um passatempo, seja através de um bate-papo, alguma coisa você tem que fazer para relaxar. Terceiro pilar, coadjuvante. Fortalece o teu organismo para você dar conta do que está acontecendo. Atividade física. Mesmo que você não queira frequentar uma academia, ou não possa agora, na pandemia, frequentar, se movimente. Dance, pule corda, caminhe, faça alguma coisa que o teu corpo se movimente e se fortaleça. Esses 3 pilares fortalecem o teu organismo, mas não resolvem o teu problema. Não vai resolver a tua crise de desemprego, ou de briga familiar, ou de alguma injustiça que você sofreu. Então, o que poderia ser? O 4º pilar, que é o fundamental, é a parte psicológica. É você ter uma visão positiva das coisas, é você procurar tirar dessa situação toda tão terrível alguma coisa que fortaleça você como ser humano. Seja o contato com familiares, que você está ali toda hora tendo contato agora, seja você pensar quem você é, o que você existe, qual a tua função no mundo, para onde você quer que a sua vida se encaminhe. Então, essas 4 situações, esses 4 pilares, fortalecem e dão poder a você para controlar a sua vida. E não custa nada, é muito fácil da pessoa. Mas me parece que essa é a 4ª alternativa que você deu, é a mais difícil, né? Nós somos educados para olhar o outro. Nunca a gente tem um olhar interno, né? Nunca eu olho para mim, eu olho para você, conversando com você, com a Marília, com o Franklin, estamos fazendo um programa de rádio. E nunca eu penso na perspectiva do Joel. Como é esse mecanismo de você, essa descoberta para resolver esse problema psicológico, né? Porque sempre é o outro, é a comparação, é o julgamento. Você sabe, Joel, uma coisa interessante, eu tenho feito várias lives, toda semana tem uma live qualquer do IPCS sobre o problema ligado à saúde mental na pandemia. Uma dessas lives foi sobre o autoconhecimento, você olhar para dentro, você se transformar. E você sabe que nós temos quase que 1000 acessos. Parece que essa live foi a que mais mobilizou o público leigo no geral. A pessoa queria saber como é que olha para dentro, como é que ela começa a refletir sobre a vida dela. Então, você tem razão, é o mais difícil e também é o que é mais profícuo, que vai render mais na tua vida. Isabela, eu quero ver as experiências da Doutora, nossa outra convidada, mas antes vou chamar a repórter Isabela Alves, que tem notícias sobre o que de mais importante aconteceu no site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, às convidadas e aos ouvintes. Como o Joel falou, hoje eu vou trazer as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é sobre uma série que está promovendo o empoderamento de crianças negras através da literatura. O Histórias que Importam, celebrando vozes negras da Netflix, conta com a participação especial da atriz Lupita Nyong'o, do filme Pantera Negra, e do ator Caleb McCollum, da série Stranger Things. Outra notícia é de que jovens criaram um parque inclusivo para crianças com deficiência no Rio de Janeiro. 3 jovens, de 17 e 18 anos, criaram juntos o projeto que se chama Adapta Rio, que monta brinquedos adaptados em locais públicos da cidade. Para finalizar, nós temos a notícia de um grupo que está transformando potes de margarina em marmitas para pessoas carentes. O grupo de voluntários Anjos da Sopa distribui as refeições para pessoas em situação de rua nas cidades do Grande ABC e em São Paulo. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Essa foi a repórter Isabela Alves com as notícias do Observatório do Terceiro Setor. Isabela Camargo, eu gostaria de saber da tua experiência. Como é que você resolveu isso? A Marilda enumerou aqui 4 aspectos importantes: alimentação, relaxamento e atividade psicológica. Isabela, quando você percebeu que você tinha que trabalhar isso internamente de você? Não era no momento de buscar ajuda, enfim, como é que você, a partir da tua experiência, conseguiu enxergar o problema que você tinha? Sim. Joel, obrigada pela pergunta. Adorei o que a doutora Marilda disse. Talvez o lugar mais longe que a gente pode ir é para dentro de nós mesmos. E, como eu digo no livro, sempre é tempo, sabe, Joel? Você falou, nós não somos realmente estimulados a olhar para dentro, mas sempre é tempo da gente parar e realmente avaliar. Esse estilo de vida que eu tenho está fazendo sentido? Vai me levar para um futuro desejável ou não? No caso da síndrome de burnout, nós podemos encontrar várias variáveis. Eu fui redundante aqui, mas assim, você tem muitas variáveis para o desenvolvimento do burnout. E eu resumo em uma palavra: negligência. Então, nós vamos nos negligenciando para dar conta dessa agenda que ou você diz sim por obrigação, né, porque você precisa, tem 2 empregos, né, as responsabilidades financeiras, ou porque você não vê ainda problema em colocar mais coisas na sua agenda. Eu trago um conceito que é da atualização de identidade. Eu preciso realmente reavaliar se hoje mais trabalho vai me fazer bem ou mal, né? Vai me fazer mais bem ou mais mal. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental para não só a recuperação do burnout, mas, na minha opinião, muitas patologias relacionadas à saúde mental. E sim, é um processo que vai começar de pouquinho em pouquinho, porque, Joel, nós não chegamos como estamos de um dia para o outro, então a recuperação também não vai ser de um dia para o outro. Muito bem, essa síndrome, Marilda, traz crise de identidade? Quem sou eu? Por que eu estou fazendo aqui? Que droga está a minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Essa crise de identidade, ela é importante para você no processo de autoconhecimento? A Isabela falou muito bem, né? No momento em que você entra num desespero, porque você vê que as coisas não estão mais fazendo sentido, você entra, assim, numa crise de identidade, e é muito importante saber lidar com ela, porque, veja bem, às vezes você culpa um determinado emprego porque você entrou em burnout. Aí você sai daquele emprego, depois você começa a se sentir um pouco melhor, afastou a fonte das angústias, e aí você procura um novo emprego e novamente você entra em burnout. Então, eu atendo bastante clínica, né? Então, eu atendo muitas pessoas que tiveram burnout, ou que estão tendo burnout. E o que acontece? A pessoa continua com burnout. Por quê? Porque são características de personalidade que levam a pessoa a assumir maior responsabilidade, a aceitar maiores incumbências, se doar além daquilo que ele consegue dar. Porque no burnout existe sempre este fator. A pessoa se doou mais do que ela poderia estar dando. É o idealista que entra em burnout. Aquela pessoa que é relapse, que não está nem aí com as coisas, não vai entrar em burnout, porque ela não é idealista, ela não dá além daquilo que ela pode. Mas quem entra em burnout, já é o melhor dos trabalhadores, é o ideal do líder, é a pessoa que faz a empresa ir para frente, porque se doa muito,
mas essa doação tem que ser medida. Então, não adianta só mudar de emprego, porque você carrega consigo as mesmas características que vão iniciar o burnout em qualquer outro local, em qualquer outra empresa. Então, é importante tratar essas coisas dentro de você. Essa autotransformação tem que ocorrer, como a Isabela mencionou, né? Tem que haver um movimento interno de mudar essas características que vão levar você a repetir o teu problema indefinidamente. Ô, Franklin, e você? Queria saber do teu estresse. Você sempre foi um homem estressado ou o isolamento social aumentou o teu estresse? Olha, eu procuro não me estressar, né? Quer dizer, inicialmente eu procuro não me estressar. Às vezes, até pela minha característica, muitas vezes eu acabo expressando o que eu penso, né? Isso realmente ajuda por um lado, complica por outro, mas você elimina o seu estresse, porque você não fica com aquela tensão, você simplesmente coloca adiante aquilo na sua maneira de ser, o que você quer falar. Então, de uma certa maneira, isso elimina um pouco do estresse. Mas, falando nessas questões todas que estão sendo colocadas, eu queria dizer duas coisas. Uma, né, que eu acho que uma das coisas que nós temos feito aqui no Observatório do Terceiro Setor, para até eliminar um pouco esse estresse das pessoas, nas campanhas que nós fazemos. Nós fizemos a campanha do movimento Observatório na Quarentena e agora estamos iniciando uma outra que é o Observatório em Movimento, que nós vamos ouvir uma série de especialistas sobre as questões da pós-pandemia, onde eles vão dar informações sobre de que maneira melhor que as pessoas podem passar por esse período que nós estamos vivendo do chamado pós-pandemia, né? E fazer um convite para as pessoas acompanharem todos esses debates que estão sendo colocados pelo Observatório, acompanhar pelas redes sociais, seja no Facebook, né, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, no Instagram, que é @Observatório 3 Setor, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. E eu queria colocar uma questão aqui, tanto para a Marilda como para a Isabela debaterem, que acho que pode ajudar muita gente. Muito desse estresse que acontece acho que foi a Isabela que colocou, a questão do você dizer sim, né? E acho que a Marilda também colocou, o sim para tudo, né? Vê uma demanda, você, sim, não, tudo bem, pode deixar que eu faço. Sim, tudo bem, pode deixar. Isso, claro, vai te acumulando e vai te criando estresse. Então, eu gostaria que eles dissessem como que nós podemos falar não, como aprender a dizer não, que eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes, inicialmente, na minha vida até, né? Quantas vezes tem que falar, Franklin, você podia fazer isso tal, sim, tudo bem. Aí você vai fazer e fala, pô, mas por que eu não falei não? Eu estou aqui fazendo para não deixar a pessoa chateada, falei sim, estou fazendo isso aqui, mas isso aqui está me dando uma tremenda dor de cabeça. E às vezes eu falo não, inicialmente causa um problema naquela pessoa, mas eu vou ficar bem. Como a gente aprende a falar não, né? Isso até de maneira geral para as pessoas. Como aprender a falar não? Isso realmente ajuda muito a você falar não. Como que pode ser feito isso? É uma questão importantíssima, porque isso é ser assertivo. As pessoas, muitas vezes, não são assertivas, elas acabam acumulando muita coisa e, convenhamos, a gente sempre pede para quem é competente fazer, né? Você nunca pede para um incompetente fazer as coisas. Então, agora as pessoas têm, as pessoas têm medo de, ao dizer não, que você fecha uma porta, né? E as pessoas falam assim, fechei aquela porta porque eu disse não. Então eu digo sim para manter o canal aberto, só que eu me acumulando de problemas, né? A pessoa precisa, em primeiro lugar, saber do seu limite, né? Eu acho que o que você está falando aí é uma coisa extremamente importante, Franklin, que é a falta de conhecimento de quanto eu posso me estender. Você tem que saber que você não tem um braço de borracha. Você vai estender o braço até onde é viável. Então, você só deve aceitar coisas dentro desse perímetro que você consegue manejar. Então, a arte de ser assertivo é algo que, às vezes, a gente tem que aprender. Você pode dizer não no momento, mas de uma maneira gentil, até prometer que no futuro você pode colaborar, e não vai criar um problema. E se criar um problema, é preferível criar um problema com o outro do que com você própria. Porque se isso vai te pensar muito, não adianta você ser bonzinho para o outro e você ter que lidar com tudo isso. Então, a arte de dizer não é a arte de ser assertivo.
E tem muita gente que precisa desenvolver isso, porque não é só o dizer não, é também dificuldade, às vezes, de expor sua opinião, de lutar pelo seu espaço. Tudo isso vai num conglomerado de características que acabam levando a pessoa a ser muito boazinha. E pessoa muito boazinha, você vai pensando, boazinha, boazinha, bobinha. Tem que tomar cuidado nisso aí Marília, também. o que acontece muito nesse, né, o que aconteceu nessa pandemia e vem acontecendo em relação aos afetos. Muitas relações afetivas terminaram exatamente porque você aprendeu a falar não e você encarou o parceiro ou a parceira no isolamento e não pôde sair disso, né? Neste momento, o que você diria? Quer dizer, nesse processo de reinvenção que a gente está tendo como criatura humana e que nós precisamos ter, não só na pandemia, mas também na pós-pandemia, o que você diria das relações afetivas, do dizer não nas relações afetivas, a importância disso, de dizer ou não dizer? É muito importante nas relações afetivas você saber se colocar. Obviamente, em qualquer relacionamento, você tem que ser empático para as necessidades da outra pessoa. Você não pode também ser tão egocentrado que você só pense em si próprio, nos seus benefícios, e que a outra pessoa não tenha nenhum direito. Não é assim. Mas, por outro lado, você dizer sim o tempo todo em benefício do outro não é uma coisa boa. Você tem que se colocar e dizer o não, explicar por que você disse o não, e se não for tão importante, ceder de vez em quando, que a outra pessoa também tem direito e deve ser respeitado. Então, empatia é fundamental no relacionamento a dois. Mas a empatia tem que ser controlada, ela não pode levar você a se dissolver no outro. Você tem que manter a sua individualidade. Você não pode se mesclar com o outro e só a vontade do outro prevalecer. Então, você tem que manter a sua individualidade e ser empático até onde der. Ô, Isabela, foi difícil para você, dentro da pergunta do Frank, dizer não? Aprender a dizer não? Opa, eu inclusive treino no meu livro como dizer não. Agora não, por enquanto não. Esta semana eu não consigo. Podemos fazer na próxima semana, né? Porque nós estamos lidando com a agenda. E hoje, talvez um dos maiores desafios é cruzar todas as agendas. Então, para mim foi difícil, porque eu tive medo da consequência do não. Porque quando nós somos mais jovens, você vai dizendo sim até para desenvolver as suas habilidades, o seu talento. E aí, com o tempo, né, por isso que eu falo muito da atualização de identidade, você vai ter que entender que você tem mais oportunidades e menos tempo. E aí a escolha é fundamental. Então, por isso que volta ao autoconhecimento, né, a necessidade desta pausa para dentro e não para fora. Culturalmente, nós temos uma tendência de dizer muito sim. Se você pegar os alemães, eles falam não, eles são assertivos com muito mais facilidade. Então, nós brasileiros temos já uma cultura da não assertividade, a gente tem medo das consequências do não. As questões sociais e financeiras favorecem muito esse excesso de sim, por quê, né, Franklin? Eu vou dizer, eu estou trabalhando, né, como era o meu caso. Eu trabalhava numa emissora de TV e cada vez que me aparecia uma oportunidade de crescimento, mas não é que eu deixava de fazer o que eu fazia, não, eu fazia o que eu fazia mais a outra oportunidade. E com isso você vai se negligenciando. Então, de novo, ao não se colocar na agenda, você vai ampliando a sua agenda para outras demandas, e aí quando o corpo dá esse freio, que é do burnout, por exemplo, aí você vai falar, opa, pera lá, tô com saudade de mim e nem sabia, né? Preciso realmente fazer essa pausa e me cuidar. Então, eu entendo que o não, Franklin, é fundamental para evitar problemas na saúde mental, não é, Marilda? Agora, o curioso é que na vida, a palavra que a gente mais ouve é não, né? Isso que é curioso. A palavra que eu mais ouço, que mais ouvi na minha vida foi não. Tá? Sério? Agora, no entanto, você tem que também aprender a falar ou não, né? Sim, inclusive o Bernardinho, ele diz no meu livro, né, se tá difícil é porque precisa de treino. Então, se ainda é difícil falar não, digo, é preciso treinar. Então, palavrinhas antes do não são fundamentais nesse processo, viu, Joel? Por enquanto não, hoje eu não consigo, essa semana não vai dar, né? Pô, olha, que oportunidade, Franklin, você tá me dando, mas agora eu não vou poder, porque senão vai comprometer o que eu já estou fazendo. Aí você vai ter que assumir os riscos, né, as consequências dessa assertividade. Aí é ter personalidade para fazer escolhas. Na vida é sempre a escolha. A De gente novo. escolheu convidar duas importantes convidadas no programa de hoje, que é a Marilda Lippe, psicóloga, e a jornalista Isabela Camargo. Mais alguma coisa, Frank, que você ia falar?
Não era isso, né? Que no nosso percurso profissional, principalmente, a gente ouve muito não, né? Você está procurando uma oportunidade aqui, não dá, vai para outro lugar, não tem. E o que você mais ouve é o não. E às vezes você se esquece também de usar a palavra não em determinadas circunstâncias, né? Me ocorreu perguntar uma coisa para você, depois eu vou estender para as nossas duas convidadas. Você está mais criativo? Você que é um poeta, um autor de vários livros, a pandemia te deixou mais criativo? Te inspirou para você escrever alguma coisa? Olha, sim, algumas coisas eu tenho escrito. Agora, o que eu tenho percebido é que as exigências do seu dia a dia com a pandemia reduziu o seu tempo, né? Eu sou uma pessoa que, no meu processo criativo, eu crio muito em trânsito, né? Eu, quando estou em trânsito, eu vou pensando, né? Vou vendo uma série de coisas e vou anotando. Isso vai... Como eu estou mais preso aqui, e você tem que a manutenção do desinfetar tudo que chega à sua casa, isso tem tomado um tempo enorme que eu poderia estar desenvolvendo andando, né? O flaner, né? Como falava o Baudelaire, o flaner. O flaner é ótimo para você criar. E eu não tenho flanado tanto, então realmente eu não tenho criado tanto quanto eu gostaria. No seu caso, Isabela, você fala de ampliar limites. Você está mais criativa na pandemia? Ampliar limites não seria, viu, Joel? O caso, na verdade, é encontrar o seu limite, né, neste mundo limitado. O Franklin, não sei se ele cria muito tomando banho, mas para mim o banho, eu tenho vontade de deixar assim, uma caneta que possa escrever numa parede úmida. Mas, nesse caso, eu vou falar sobre o tempo livre. Nós temos cada vez menos tempo livre, né? Domênico de Masi tentou devolver a dignidade para o ócio, que é o não fazer nada para poder criar. E como nós estamos indo de tela em tela, de compromisso a compromisso, né? de limpezas a limpezas, a gente esquece de fazer a limpeza interna, essa limpeza mental, porque nós precisamos aliviar este volume de tarefas, não é, Marilda? Isso, para mim, tem relação total com a criatividade. Então, a hora que você... Agora eu preciso ser criativo. Estamos a 4 minutos. Agora que o papo começou a pegar mais fogo ainda do que já estava, né? A conversa está tão boa. Essa hora passou muito rápido. Ô, Marilda, mas eu quero repercutir rapidamente com você o seguinte: eu conversei com a Isabela e com o Frank a respeito. As pessoas não estão aproveitando sua criatividade nesse momento de pandemia. Pelo contrário, elas estão com um aspecto negativo a respeito disso. O isolamento está me trazendo estresse, está me trazendo isso, quando a gente podia ter um olhar um pouco mais, digamos, abrangente a respeito de como criar uma oportunidade nesse momento, né? Uhum. Sim, eu acho fundamental no momento, fundamental mesmo, é você ter uma visão mais criativa, uma visão mais positiva do que está acontecendo. Toda situação, não importa qual, tem algum aspecto que você vê que pode ser positivo. Então, para você poder lidar com tudo isso que você não pode evitar, há necessidade imperiosa de você criar um mundo melhor na tua cabeça. É você ter um imaginário, um cognitivo, mas que leva você para frente e não que leve você para trás. Então, há sempre alguma coisa boa para se ver em todas as situações. E mesmo no isolamento, nós estamos vendo várias coisas positivas acontecerem. É isso que a gente tem que se concentrar. Ou seja, criar situações positivas no momento de isolamento social. Mais 30 segundos para você, suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado depois da nossa conversa aqui no nosso programa? Eu acho que a coisa mais importante no momento é a pessoa ter esperança. Esperança de que teremos um novo normal. Seja ele diferente do que era antes, ou seja, melhor ou pior, mas será um novo normal. E a minha esperança é que esse novo normal seja muito melhor do que o passado. Por quê? Porque, como a Isabela falou, a pressa estava demais. A aceleração das ações, dos sentimentos, de tudo, estava uma coisa absurda. Então, quem sabe agora, depois dessa pandemia toda, que nós tenhamos um pouco mais de tempo para si próprio, tempo para pensar, tempo para ser um cidadão construtivo na sociedade. Reinventar o presente para ter um melhor futuro no nosso país. A Isabela Camargo vai com as conclusões finais. Isabela,
o que mais você diria nesse final de programa, depois da nossa conversa a respeito do seu livro e da síndrome de burnout, do estresse que muitas pessoas, olha, 80% das pessoas aqui, dos brasileiros, né, aumentaram o seu estresse nesta pandemia. O que você diria na sua conclusão final? O que mais importante você gostaria de deixar registrado depois da nossa conversa? Humildade, Joel. Humildade em aceitar que o que nós tínhamos pode não voltar mais ou pode até ficar pior, como a doutora Marilda disse, dependendo das minhas escolhas. Então, na minha opinião, humildade para a gente reconhecer que eu preciso fazer uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Ou eu cuido da minha saúde, paro de buscar atalhos nas farmácias, e vou buscar uma psicóloga, vou buscar quem vai me ajudar a organizar as ideias, ou eu vou ficar terceirizando essa responsabilidade para todos. Portanto, humildade, aceitação e que vocês tenham com isso tempo para colocar vida no tempo de vocês. Senão não adianta nada ter uma expectativa de vida tremenda e não ter qualidade nesses anos. Humildade e esperança é a palavra, o mantra das nossas duas convidadas. Sim. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Marilda Lippe, psicóloga e diretora fundadora do Centro Psicológico de Controle de Estresse. Isabela Camargo, jornalista e autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Obrigado, Flânico, até o próximo programa. Até o próximo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, pontualmente às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.